vamos começar hoje, né, essa abertura com uma palestra que vai ser sobre a história da computação quântica. Uma viagem dos bits aos qubits, né? Essa palestra vai ser uma palestra dividida entre eu sou Fabrício, né? Acabei não me apresentando, Fabrício Colto, prazer para todos, e o Douglas, que também é um dos nossos organizadores, Douglas Jorge. Douglas, que além de ser organizador aqui do Qiskit Fest, né? Ele também mestrando de computação, né? Então nós dois vamos dividir essa palestra e essa palestra ela vai ter 3 atos, né? Vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro. Então o Douglas vai entrar, ele vai falar a parte inicial e daqui a alguns minutinhos eu retorno e faço a segunda parte da palestra. Então eu gostaria novamente de dar boas-vindas, né, para todo mundo. E vou passar aí para o Douglas, então, e daqui a pouquinho eu volto. Douglas, então, é contigo. Muito obrigado, Fabrício. Excelente host nosso aí. Pessoal, bem-vindo todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Minha voz está um pouquinho fraca, porque eu acabei pegando uma gripe muito forte. Mas, então, se eu tiver que tomar uma aguinha no meio, será por isso, tá? Então, minha palestra, começando agora, a gente vai tentar trabalhar alguns conceitos. Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar, o que é computar? A gente fala tanto, né, de computação quântica, mas seria legal a gente tentar definir o que significa computar. Computar pode ser definido como manipular informações para gerar novos conhecimentos ou tomar novas decisões. Isso está um pouco abstrato, né? Para ficar menos abstrato, a gente pode aprofundar um pouquinho mais e se perguntar o que é informação. Informação também é um conceito vago. Será que a informação pode ser definida, ou medida, ou representada? Eu acho que todo mundo tem uma noção geral do que é informação. Por exemplo, olhem para essa foto. Tentem pensar nessa pergunta, o que é informação? O menino está lendo o livro, palavras estão passando pelo olho dele, indo na retina e chegando no cérebro e na mente dele. Pensem na mesma pergunta, o que é informação, olhando para essa foto. Aqui trata-se do código genético, que tem as 4 bases nitrogenadas, né, que codificam os aminoácidos que formam as proteínas. Então é um código. O que existiria em comum entre todas as formas de informação? A escrita, musical, a informação do computador. Então, veja que muitas pessoas já estudaram sobre isso. Em 1948, o pesquisador Claude Shannon, lá do Bell Labs, nos Estados Unidos, um laboratório muito famoso que criou várias tecnologias que a gente usa hoje, ele definiu a informação brevemente como aquilo que reduz a incerteza. Essa é uma definição legal, porque se a gente pensar agora nessa foto, qual a incerteza que está sendo reduzida na mente do garoto quando ele lê o livro? A gente pode pensar que é a próxima letra, porque antes dele ler a próxima letra, ele não sabia qual seria a próxima letra, ele tinha incerteza. A próxima palavra ou mesmo a sequência da história, ele não sabia para onde a história vai, mas quando ele lê, ele perde essa incerteza, ou seja, ele adquiriu informação. No caso do código genético, quais são as incertezas reduzidas? Aqui a gente poderia listar várias, mas principalmente o próximo aminoácido que vai formar a proteína. Então, a gente viu que a informação pode ser definida como aquilo que reduz a incerteza. Agora, será que ela pode ser medida ou representada? Então vamos pensar, será que a informação pode ser medida? Porque para a gente conseguir trabalhar, a gente precisaria quantitativamente conseguir medir. Então será que dá para fazer isso? E a resposta é sim. E os estudiosos definem uma medida de informação chamada bit. E ela é definida, um bit é definido como a quantidade de informação que reduz as possibilidades de incerteza pela metade. Mais um conceito que está vago, então vamos deixar ele concreto. Imagine que alguém jogue uma moeda para cima, uma moeda sem viés, que tenha 50% de chance de cair cara ou coroa, e a gente não viu o resultado ainda. Ela já caiu, mas a gente não viu.
A nossa mente, a gente sabe que tem 50% de chance de ter caído cara ou coroa, ou seja, há duas possibilidades e a gente não sabe qual é. No momento que a gente vê a moeda e vê se caiu cara ou coroa, a gente sai de duas possibilidades para uma. Ou seja, caiu pela metade a nossa dúvida. A gente foi de duas para uma com 100%. Então, a informação que a gente recebeu, se foi cara ou coroa, equivale a um bit, nesse caso. Vamos dar um outro exemplo prático. Imagine que uma fruta foi escolhida dentre 4 opções, por um amigo ou amiga nossa, e a gente quer adivinhar qual fruta foi escolhida. Então, aqui é a mesma coisa. Como a gente não sabe qual fruta foi escolhida, existem 4 opções. Inicialmente, tem 25% de chance de que cada fruta tenha sido escolhida. Agora, imagine que a gente se pergunte quantos bits de informação eu preciso para encontrar a fruta que foi escolhida. Então, imagine que a gente vai receber dicas do nosso amigo ou amiga para ajudar a gente a resolver essa questão. A primeira dica poderia ser: a fruta é vermelha. Essa dica faz a gente eliminar a banana e maracujá e ficar só com o morango e tomate. A segunda dica que nosso amigo ou amiga pode dar poderia ser assim: a fruta é lisa. Nesse caso, a gente elimina o morango e fica com o tomate. A gente finalmente conseguiu acertar a fruta escolhida. E vamos pensar agora em termos de bit. Veja que com a dica fruta vermelha, a gente reduziu metade das possibilidades, então 1 bit de informação. Com a dica fruta é lisa, a mesma coisa, metade das possibilidades reduzidas novamente. Então, no total, a gente precisou de 2 bits de informação para sair da incerteza de qual fruta tinha sido escolhida para a certeza final. Então, só para ilustrar, então, que finalmente a gente já viu, então, que a informação pode ser, sim, medida. E aqui eu achei legal esse artigo, que pesquisadores publicaram nessa revista Science Advances, que os idiomas humanos, eles têm diferenças de cadência. A gente sabe que algumas línguas, como o espanhol, por exemplo, dá a impressão que são faladas mais rápidas, né? E tem outras linguagens mais cadenciadas. E a gente poderia se perguntar, será que se transmite informação mais rapidamente na língua que é falada mais rápida, no idioma mais rápido do que no mais cadenciado? E os pesquisadores viram que, por incrível que pareça, a transmissão de informação em termos de bits por segundo é igual em todos os idiomas humanos. E o que possibilita isso de ocorrer é que nas linguagens em que o ritmo de palavras é maior, cada palavra tem menos informação. E nas linguagens mais cadenciadas, cada palavra tem mais densidade de informação. E no final, a taxa de transmissão de informação bits por segundo é a mesma. Então achei isso legal para ilustrar como a informação pode ser quantitativamente medida. E finalmente, então a gente viu que a informação pode ser definida como algo que reduz a incerteza e medida como o bit. Ela como pode ser representada a informação? Bom, a representação da informação sempre exige um meio físico. Então aqui, por exemplo, o conceito de 2, ele pode ser esse número em vermelho ou escrita, a palavra 2, mas sempre exige um meio físico. Aqui está escrito na tela com pixels eletrônicos no meu monitor, no de vocês. Aqui, o 2 são 2 dedos de uma pessoa, físico. Esse é o 2 no código Morse, também exige som para propagar. Então sempre precisa, para representarmos a informação, de um meio físico. Então, voltando agora ao conceito de computar, tendo a noção do que é informação, fica mais claro. Computar nada mais é do que manipular informações para gerar novos conhecimentos ou tomar novas decisões. E a máquina que computa é o computador. Então, o computador, ele precisa representar a informação com meios da realidade física palpável, para daí manipular fazendo a computação. Então, vamos entrar numa máquina do tempo e imaginar que a gente foi para o passado e vai ver a história da computação clássica. Os primeiros computadores que se tem registro poderiam ser os ábacos, lá 2000 a.C. A gente tem os exemplos mais modernos, né, que a gente vê nas escolas, que são essas pecinhas coloridas, cada uma representa uma unidade numérica, e para fazer a manipulação, você mexe essas pecinhas de um lado para o outro. Esse é um ábaco do Império Romano. Então vejam aqui que a informação, de novo, representada em meios físicos e manipulada. Depois vieram os computadores mecânicos, que existem vários exemplos, mas um deles é a máquina de Pascal. Aqui a informação era representada com engrenagens mecânicas e manipuladas
manipulando essas engrenagens. Depois veio a era eletrônica com as válvulas a vácuo, que representavam a informação como voltagens mais altas ou mais baixas, nos anos 40 e 50. Os computadores dessa época ocupavam grandes salas. A evolução das válvulas a vácuo foi o transistor. Lá pela década de 40, o transistor era menor e mais econômico do que as válvulas. E finalmente o transistor foi ficando miniaturizado. Então saímos das válvulas, fomos para os transistores. Depois os transistores ficaram tão pequenos que foi possível empacotar eles em chips. E cada vez menores, de maneira que num chip de um celular hoje existem bilhões de transistores. E isso que possibilita a gente ter computadores hoje que cabem no nosso bolso ou no nosso pulso. A miniaturização avançou conforme a ciência avançava. Essa foto aqui é uma foto de microscopia eletrônica, onde a gente consegue ver as nuvens de elétrons dos átomos de diversos materiais. Então, com o estudo em escalas cada vez menores, começou-se a se perceber efeitos físicos não intuitivos, que a gente não experimenta no nosso dia a dia. Esses efeitos são complexos e alguns deles serão explorados nas palestras que teremos durante a nossa semana do evento. Mas alguns deles poderiam ser, por exemplo, a descoberta de que toda a matéria ela pode ser representada através de uma onda de probabilidade, que ninguém sabe muito bem, se discute muito a interpretação filosófica do que é essa onda, mas é possível usar essa onda de probabilidade para fazer cálculos muito exatos, isso tudo já foi provado empiricamente inúmeras vezes, então funciona e é certo. E existem, essas ondas podem interferir umas com as outras, elas têm fases, elas podem fazer superposição, existe também o efeito do entrelaçamento. Dependendo de como duas partículas são formadas, pode ser que você distancie elas por milhões de quilômetros no universo e elas ainda tenham correlação de propriedade uma com a outra, independentemente da distância que elas estão. Então, todos esses efeitos foram novas descobertas e agora a gente pode pensar assim. Quando a gente representa a informação por meios físicos, esses meios físicos colocam um limite em como a gente pode manipular a informação. Pensa no ábaco. A gente tem um limite de velocidade que a gente consegue mexer uma pecinha para a direita ou para a esquerda. Isso limita a velocidade da nossa computação. Já um chip de computador eletrônico opera em velocidades muito mais rápidas, porque os elétrons se movendo dentro do transistor se movem em velocidades muito mais rápidas. Então, a maneira como nós representamos a informação em meios físicos pode nos limitar ou pode expandir as possibilidades com que nós podemos manipular a informação. Então, imagina que a gente represente os bits de informação agora através de partículas que seguem essas novas regras da física quântica, como, por exemplo, o spin de elétrons, ou de fótons, ou níveis de energia de íons. Isso significa que a gente pode usar fenômenos quânticos, então, como a gente viu a superposição, interferência, emaranhamento e fase, para manipular a informação de maneiras inovadoras, que não era possível se fazer antes. E depois dessa introdução sobre informação, agora eu passo a palavra de novo para o Fabrício, para a gente ver um pouquinho da história da física quântica e da computação quântica. Obrigado, Fabrício. Douglas, só para de compartilhar aí, por favor, que eu vou compartilhar Sim. por aqui. Só um minutinho. Pronto. Parou aí? Tranquilo. Obrigado, Douglas. Vamos continuar um pouquinho aí nessa história, né, da máquina do tempo. Só confirma se está vendo a minha tela. Está vendo a minha tela? Ok? Beleza. Ok. Então tá, pessoal. Voltando aqui na nossa máquina do tempo, né? O Douglas ele começou a falar um pouco sobre a história da computação clássica, né? Lá no ábaco, né? Nós também tivemos a Anticítera, né? Máquina de Pascal, de Babbage, todas aquelas máquinas, né? Antigas, ainda mecânicas e etc., né? E a história da computação quântica, ela aglutina os avanços da computação clássica, que é o que nós estamos acostumados, né? Esses computadores que nós estamos assistindo essa palestra no Zoom agora, né?
assim como ela entra em contato com os avanços da física quântica. Obviamente que o avanço da ciência ele possui muitos atores, né, muitos personagens, mas a gente, então, né, nós fizemos um recorte aqui, digamos, daqueles principais personagens, né, dessa história quântica, né, que nos traz até a computação quântica. Então, vamos pegar um pouquinho desse recorte, né, voltando ali na Solvay Conference, né, em 1927, nós tivemos aí um encontro talvez assim único, né, na humanidade, porque nós tivemos nessa foto, né, 29 inscritos nesse evento, né, nessa conferência, sendo que 17 deles ganharam prêmios Nobel, né? Então na foto temos Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Marie Curie, Planck e outros, né? Temos assim todos aqueles cientistas, né, que fundaram o que a gente conhece hoje como física quântica, como mecânica quântica, que justamente criaram os alicerces do que seria lá para frente, né, a mecânica quântica e depois a computação quântica. Mas tudo bem. Nessa Solvay Conference, em 1927, era um encontro, né, de altíssimo nível, né, lá em Bruxelas, né, em que o objetivo deles era justamente discutir essa nova ciência, né, o que a gente chama de física moderna também, e essas ideias, né, do que viria a ser conhecido como a física quântica. Nessa conferência, houve debates muito curiosos entre o Einstein, que disse que só queria ficar ali assistindo, né, não ia dar palestra nem nada, e o Niels Bohr, né, que deu uma palestra, trouxe as suas ideias, era um grande defensor, né, da teoria quântica, e o Einstein ficou ali só assistindo e tal, até que teve um momento que ele não se aguentou, aí ele tentou refutar as ideias do Bohr, né, e aí ficou, assim, a conferência, aquele embate positivo, né, um embate de camaradas, né, um embate científico de ideias, né, entre esses grandes físicos, e isso marcou muito essa conferência, que é tido como um dos grandes marcos, né, do que seria assim a física quântica, né? Então, aqui, muitos dos grandes nomes estavam presentes. Dentre eles, né, assim, eu vou citar o Max Planck, né, que ele foi, apesar dele estar com essa carinha meio sisuda, assim, né, ele foi muito feliz nas ideias dele, né, porque justamente ele trouxe essa ideia dos estados de energia quânticos, né? E que esses estados eram traduzidos, né? É como se houvessem pacotes de energia conhecidos como quanta, né? Então, o que a gente chama de quântico, computação quântica, física quântica, vem de quanta, né? E quanta são esses pacotes, né, de energia, dos estados de energia quânticos, né? Todos esses assuntos aqui vocês podem depois pesquisar de forma mais aprofundada, porque são assuntos vastos, né? Mas o Planck ele teve contribuições muito importantes. Além dele, o famoso Heisenberg, né? Em 1927, ele introduz o princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente usa muito, né, na computação quântica, porque justamente esse princípio, né, de uma forma reducionista, aqui reduzindo a ideia, né, ele diz que você não consegue prever, né, você não consegue saber a posição e a velocidade, né, a quantidade de movimento de uma partícula com precisão. E com isso você não consegue realizar a sua mensuração exata. Isso é muito importante para a computação quântica, porque o princípio de incerteza de Heisenberg é um dos pilares, né, do que a gente entende, né, nos princípios da computação quântica. Até a Mary Ann, né, a Maria, né, ela deu um exemplo do gato, né, de Schrödinger, e pegando um pouco do princípio de incerteza, né? Mas o importante é a gente entender que o Heisenberg, em 1927, traz essas ideias, né? E com isso a gente não consegue determinar exatamente as informações de uma partícula. Schrödinger, né, que tem esse nome meio peculiar para a gente falar assim em português, né? Ele criou o famoso exemplo, né, do gato de Schrödinger, que basicamente em todo o curso de computação quântica a gente vê, que basicamente é um experimento, né, intelectual, né, um experimento mental. Nenhum gato, felizmente, foi ferido nesse experimento dele, mas que é para justamente trazer uma ideia, para mostrar um conceito, né, que é a chamada sobreposição de estados,
em que em uma caixa que tem um material radioativo e tem um medidor desse material que libera um veneno, esse gato que está dentro dessa caixa, ele pode estar vivo se o material radioativo não for liberado, e ele pode estar morto se o material radioativo for liberado. E nesse experimento mental, né, o Schrödinger ele justamente traz essa impossibilidade de você prever, trazendo uma ideia de uma sobreposição de estados, gato estar vivo e morto ao mesmo tempo. Dando um salto agora, né, dos físicos teóricos, nós temos agora mais físicos teóricos, porém mais ligados à computação, né? Então, em 1980, tivemos o Paul Benioff, né? Que uma das coisas que ele fez, ele escreveu um paper, né? Que eu até tentei botar um printzinho aqui do lado, né? Que justamente ele fez as primeiras descrições, né, de um modelo de máquina de Turing utilizando a mecânica quântica. Então, ele pegou a mecânica quântica que foi desenvolvida por aqueles pais ali da computação, da física quântica, né, da mecânica quântica, e ele começou a colocar isso dentro do modelo, né, de uma ideia de máquina de Turing, né? E máquina de Turing é justamente uma ideia de você abstrair o básico de uma ideia de computador, né? Tudo bem. Avançando um pouquinho mais, o famoso Richard Feynman, né, ele é tido também como um dos grandes, digamos, pais aí da computação quântica, né? Ele, em 1982, né, ele publica um trabalho discutindo essas ideias, né? E ele também traz uma palestra, né, em que ele fala em que o ideal para simular é, 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 a natureza, né, o universo quântico, etc., seria utilizando um computador quântico. Então, com isso, começa essa história de uma forma mais individualizada, né, da computação quântica. Em 1984, nós tivemos esses dois senhores aí, que é o Charles Bennett e o Gilles Brassard. Eles criaram o protocolo BB84 em 1984. BB vem de Bennett e Brassard, e é justamente um protocolo de criptografia quântica, né? A gente vai ver depois em algumas palestras como que a computação quântica é importante na parte de segurança da informação, e um dos protocolos importantes para o que a gente chama de criptografia quântica, que não é a criptografia pós-quântica, que é outra história, foi trazida, o protocolo BB84 foi trazido por esses dois, e é muito curioso porque eles se conheceram numa praia, acho que em Porto Rico, se eu não me engano, né? Nadando ali, depois de uma conferência de computação, mas, enfim, esse encontro foi muito fortuito porque eles trouxeram esse protocolo BB84, que é muito importante para a área de criptografia quântica. Criptografia é justamente a gente embaralhar as informações, a gente proteger as informações. Mas vamos ter palestras sobre esse assunto aqui durante a semana. David Deutsch, né, em 1985, ele também faz um paper muito influente, que ele descreve uma máquina de Turing quântico, né? E o David Deutsch, depois, um pouquinho mais para frente, em 1992, junto com o Richard Josson, ele lança o algoritmo de Deutsch-Josson, né? Em que esse algoritmo, né? Eles conseguiram encontrar uma utilidade, quer dizer, não uma utilidade, mas eles conseguiram encontrar uma forma em que um computador quântico ele poderia resolver um algoritmo de uma forma mais eficiente do que um computador clássico. Então, eles começam a mostrar uma eficiência do computador quântico, apesar que o problema que eles trouxeram ainda não era um problema muito prático, né? Tivemos em 1994 Daniel Simon, que traz o algoritmo de Simon, né? Que é um algoritmo quântico também para resolver um problema muito específico, mas de uma forma exponencialmente mais rápida do que qualquer algoritmo clássico. Então começa a trazer aí a parte do que algumas pessoas chamam de vantagem quântica, né? Mas o Peter Shor é talvez o grande divulgador, né, da computação quântica, porque ele trouxe algo que realmente é importante e prático, que é o quê? O algoritmo de Shor, desenvolvido em 1994, ele vem trazer a parte de fatoração de números primos de uma forma muito rápida, né, com computadores quânticos, e essa fatoração coloca em risco todos os protocolos RSA, Diffie-Hellman e toda a segurança que a gente tem hoje na computação, né? Bancos e etc. Né? Então, o que acontece? Em 1994, as pessoas começaram a prestar mais atenção, governos, agências, etc., nessa área da computação quântica. Em 1996, tivemos Love Grover, que foi um indiano-americano, né, que ele traz algoritmos de busca quânticos, que trazem um aumento, né, de velocidade quadrático também, que mostra algo único, né, com a utilização de computadores quânticos. Em 1999, nós tivemos a fundação da D-Wave, que é considerada a primeira empresa a comercializar computadores quânticos,
apesar que há um debate em torno disso, né? Existe uma polêmica em torno disso, mas ela traz uma tecnologia conhecida como Quantum Annealing. Avançando um pouquinho, 2011, a D-Wave ela põe o D-Wave One, né, que é considerado o primeiro computador quântico comercial, utilizando 128 qubits, mas não é um computador quântico universal, ou seja, um computador que resolve todos os problemas, né? Ele resolve só questões específicas. Em 2016, a IBM lança o IBM Quantum Experience, né, em que ela pluga computadores quânticos no sistema de nuvem e de forma que todas as pessoas podiam acessar, como vocês podem ver ali na imagem, e criar seus pequenos circuitos utilizando portas lógicas quânticas. Depois isso foi rebatizado, né, para Quantum Platform. Em 2019, a Google ela diz que atingiu a supremacia quântica, né, que é um termo do John Preskill, né, utilizando o processador do Sycamore. Isso trouxe muita mídia também para a área, né? E, ao mesmo tempo, algumas pessoas da comunidade rebateram, né, o que realmente era essa supremacia quântica, mas por um problema muito específico, a Google conseguiu resolver em 200 segundos um problema que levaria 10 mil anos um computador clássico resolver. Então, né, nesses últimos anos, nós tivemos uma explosão de empresas, startups e as big techs também, que eu tenho um mapazinho, né, resumindo algumas, mas todas as grandes big techs, né, Microsoft, Alibaba, Google, IBM, né, enfim, assim como diversas startups começaram a fazer uma corrida quântica, né, em torno dessa, buscando o que a gente chama de quantum advantage, né, a vantagem quântica, né, como que um computador quântico poderia fazer coisas melhores do que computadores clássicos, né? E tudo bem, isso tudo, então, a gente já está chegando no nosso ato 2, que é o presente, né? Que é o presente recente. Então, a tecnologia quântica, né, e a computação quântica, especificamente, caiu na mídia, né? Temos aí a revista Time, revista Scientific American, né? Isso começou a trazer muita atenção para a área, muitos investimentos, né? Aqui a gente tem dados de 2022, em que a China ali investindo 15 bilhões de dólares, que aí não é apenas para a computação quântica, né? Mas é computação quântica e tecnologias quânticas, mas começa a acontecer um avanço aí no mundo, né, de investimentos, venture capitalists e afins. Muitas publicações científicas, né, vocês podem ver nesse gráfico como elas eram no início dos anos 2000, na figura da esquerda, e como elas passaram a ser, né, o crescimento vertiginoso, né? Os países que mais publicam também, né? E eu recomendo todo mundo seguir o nosso professor querido Felipe Fantini, né? Porque ele todo dia posta no LinkedIn dele várias publicações e artigos de computação quântica, né? Então, diariamente, existem muitos artigos, muita pesquisa. Então, a gente está num ponto que é difícil a gente abraçar, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito investimento também aconteceu, tá? Então aqui a gente tem um mapa de investimentos no mundo. O Brasil não aparecia antigamente, mas começou a aparecer. A gente pode aqui estimar em coisa de 40 bilhões de dólares aí ao redor do mundo, né? Governos, fundos de investimento e etc., né? Isso são dados de 2023. Em 2024, alguns desses investimentos já começaram a mudar também, que muitos grupos começaram a investir mais em inteligência artificial e outros começaram a apostar nessa junção, né, de IA e computação quântica. E 2025, a ONU ela definiu que 2025 será o ano internacional da ciência e das tecnologias quânticas, né? Então vai ser um ano que vamos ter muita visibilidade no ano que vem em torno dessas tecnologias. Então é muito bom a gente já estar antenado nisso anteriormente. Então tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. E para esse momento, eu gostaria de te dar um alerta de hype, tá? Porque o que eu vou falar aqui são previsões, são possibilidades, não quer dizer que tudo vai acontecer, não quer dizer que tudo vai acontecer ano que vem, pode ser que aconteça daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos, 50 anos, ou nunca aconteça, então cuidado, fiquem alertas só com relação ao hype, né? Então, por conta das possibilidades, né, que a computação quântica ela promete, existem várias linhas de pesquisa, por exemplo, de descoberta de fármacos, em que a gente poderia simular compostos químicos, né, utilizando essa possibilidade de simular no nível quântico, né, as moléculas, os átomos, as coisas todas, né, então a gente poderia simular compostos, né, e com isso descobrir novos fármacos. A gente também poderia ter muitas contribuições na ciência dos materiais, também descobrindo novos materiais, fazendo novas junções, etc. A indústria aeronáutica também investe muito nessa área, né? Tentando pesquisar como que a computação quântica
pode, né, desenvolver coisas, né, para ela. Modelagem climática, e vamos ter uma palestra amanhã sobre isso, né, do professor Gustavo, aqui do Brasil, né, que já está com o grupo dele, o Coati, né, desenvolvendo algumas soluções sobre isso. Mas a computação quântica também, existem estudos, pesquisas, né, sobre a questão de a modelagem climática usando a computação quântica. A internet quântica, que ainda está um pouco longe pela questão do desenvolvimento de hardware, que ainda precisa, mas também já existem grupos, né, conectando cidades, universidades. Se eu não me engano, aqui no Brasil também existe uma iniciativa, né, conectando PUC-Rio e algumas outras universidades, né? E serviços financeiros, né? Os bancos estão de olho tanto de como a computação quântica pode ajudar a prever carteiras, investimentos, rendimentos, ou se precaver de crashes, né? Assim como a criptografia quântica e pós-quântica, como eu falei ali anteriormente. Então, a computação quântica, ela traz a criptografia quântica, né? Que eu falei aqui agora, que seria a gente utilizar a tecnologia quântica para proteger sistemas, proteger dados, né? Proteger informações, proteger dinheiro, né? Propriedades intelectuais, bancos, governos, né? E tudo mais. Assim como existem grupos, né? Infelizmente, que já pensam em usar computação quântica como uma arma, né? De guerra, né? Então, quebrar sistemas, invadir sistemas, né? Então, temos de um lado a criptografia quântica e do outro lado grupos que querem utilizar os computadores para invadir, né, e quebrar todos os sistemas, porque como eu mostrei ali em 1994, o Shor mostrou que tudo poderia estar quebrado. Tudo bem. Então, a sociedade do futuro, né, ela vai ser uma mistura de alguma dessas tendências. Muitas coisas vão se provar ficção, outras vão se provar hype, outras vão se provar um futurismo que só vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não sabemos, mas muitas vão se provar realidades, né? Então, o futuro a gente não sabe, mas existem muitas promessas com relação à computação quântica, né? E é muito bom a gente começar a saber para onde nós estamos indo, né? Com toda essa evolução científica, né? Que começou lá atrás, para onde nós estamos caminhando. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui para todos vocês, né? Gostaria também de agradecer, né? Já que nós fizemos um recorte, né? Desse histórico, né? Que nos trouxe até aqui da computação quântica. E também vou deixar aqui os meus contatos, né? Do meu e do Douglas. Quem quiser seguir no LinkedIn, temos aqui um QR Code. Vamos também disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp. Mas o importante é que a computação quântica está no momento em que muitas evoluções estão acontecendo, muitas linhas de pesquisa, muitos investimentos, muitas pessoas inteligentes, brilhantes, pensando sobre isso, muitos governos, muitas empresas. Então, é uma área fascinante, né, para a gente estar envolvido. E como o nosso tempo aqui é curto, né, então eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui novamente. Vou parar aqui a minha apresentação.